Bom dia a todos. Estamos aqui para o nosso segundo dia de minicurso. Hoje nós falaremos do conto Virgínios. No cronograma, no programinha que eu fiz, eu havia programado para a gente falar sobre Virgínios e Mariana. Mas quando eu estava preparando o material para o minicurso, eu percebi que os dois contos acabam sendo um pouco mais extensos, principalmente o Mariana. Então eu optei por deixar apenas o Virgínios, para não ficar uma coisa muito cansativa, e para a gente poder explorar ele melhor. Então eu acredito que é melhor a gente explorar mais um conto do que menos dois, né? O menos é mais aqui. Então como a gente vai começar? Eu vou começar fazendo uma primeira leitura do conto com vocês, para a gente ter aquela primeira impressão do conto, e depois a gente passa para a análise dele. Eu vou apresentar aqui para vocês acompanharem a leitura comigo. Então vamos lá. Esse conto está na obra completa do Machado de Assis, como eu havia dito para vocês, eu sempre uso essa obra, mas aqui eu peguei da internet mesmo para ficar mais fácil para a gente ler junto. Então aqui, essa edição é da Nova Aguilar de 94, eu costumo usar de 2015, que é a mais recente. Então ele foi publicado originalmente no Jornal das Famílias, na edição de julho a agosto de 1886. Esse conto ele não integra nenhum livro do Machado de Assis. Ele foi apenas recolhido depois naquela parte dos contos avulsos, que vocês encontram nessas edições das obras completas. Não existe um livro que se chama Contos Avulsos. Eles estão apenas na obra completa mesmo. Vamos lá. Capítulo 1. Narrativa de um advogado. Não me correu tranquilo o senhor João de 185. 2 semanas antes do dia em que a igreja celebrava o evangelista, recebi pelo correio o seguinte bilhete, sem assinatura e de letra desconhecida. O doutor é convidado a ir à vila de tomar conta de um processo. O objeto é digno do talento e das habilitações do advogado. Despesas e honorários ser-de-ão satisfeitos antecipadamente, mal puser pé no estribo. O réu está na cadeia da mesma vila e chama-se Julião. Note que o doutor é convidado a ir defender o réu. Li e reli este bilhete. Voltei-o em todos os sentidos. Comparei a letra com todas as letras dos meus amigos e conhecidos. Não pude descobrir. Entretanto, picava-me a curiosidade. Luzia-me um romance através daquele misterioso e anônimo bilhete. Tomei uma resolução definitiva, ultimei uns negócios, dei de mão outros e 8 dias depois de receber o bilhete, tinha à porta um cavalo e um camarada para seguir viagem. No momento em que me dispunha a sair, entrou-me em casa um sujeito desconhecido e entregou-me um rolo de papel contendo uma avultuada soma, importância aproximada das despesas e dos honorários. Recusei apesar das instâncias, montei a cavalo e parti. Só depois de ter feito algumas léguas é que me lembrei de que justamente na vila a que eu ia morava um amigo meu, antigo companheiro da academia, que se votara 8 anos antes ao culto da deusa Ceres, como se diz em linguagem poética. Poucos dias depois, apeava eu à porta do referido amigo. Depois de entregar o cavalo aos cuidados do camarada, entrei para abraçar o meu antigo companheiro de estudos, que me recebeu alvoroçado e admirado. Depois da primeira expansão, apresentou-me ele a sua família, composta de mulher e uma filhinha. Esta, retrato daquela, e aquela, retrato dos anjos. Quando ao fim da minha viagem, só lhe o explico depois que me levou para a sala mais quente da casa, onde foi ter comigo uma chavena de excelente café. O tempo estava frio. Lembro que estávamos em junho. Envolvi-me no capote e a cada gota de café que tomava fazia uma revelação. A que vens? Perguntava-me ele. Vai sabê-lo. Creio que há um romance para deslinhar. Há 15 dias recebi no meu escritório, na corte, um bilhete anônimo em que se me convidava, com instância, a vir a esta vila
para tomar conta de uma defesa. Não pude conhecer a letra. Era desigual e trêmula, como escrita por mão cansada. Tens o bilhete contigo? Tenho. Tirei do bolso o misterioso bilhete e entreguei-o aberto ao meu amigo. Ele, depois de tê-lo, disse: é a letra de pai de todos. Quem é pai de todos? É um fazendeiro destas paragens, o velho Pio. O povo dá-lhe o nome pai de todos porque o velho Pio é, na verdade. Bem dizia eu que há um romance no fundo. Que faz esse velho para que lhe deem semelhante título? Pouca coisa. Pio é, por assim dizer, a justiça e a caridade fundidas em uma só pessoa. Só as grandes causas vão ter as autoridades judiciárias, policiais ou municipais. Mas tudo o que não sai de certa ordem é decidido na fazenda de Pio, cuja sentença todos acatam e cumprem. Seja ela contra Pedro ou contra Paulo, Paulo e Pedro submetem-se como se fora uma decisão divina. Quando dois contendores saem da fazenda de Pio, saem amigos. É o caso de consciência aderir ao julgamento do pai de todos. Isso é como juiz? O que é ele como homem caridoso? A fazenda de Pio é o asilo dos órfãos e dos pobres. Ali se encontra o que é necessário à vida: leite e instrução às crianças, pão e sossego aos adultos. Muitos lavradores nestas 6 léguas cresceram e tiveram um princípio de vida na fazenda de Pio. É há um tempo Salomão e São Vicente de Paulo. Engoli a última gota de café e fitei no meu amigo olhos incrédulos. Isto é verdade? Perguntei. Pois duvidas? E que é que me dói sair tantas léguas da corte onde essa história encontraria incrédulos para vir achar este recanto do mundo aquilo que devia ser comum a toda parte. Põe de parte essas reflexões filosóficas. Pio não é um mito, é uma criatura de carne e osso. Vive como vivemos, tem 2 olhos como tu e eu. Então esta carta é dele? A letra é. A fazenda fica perto? O meu amigo levou-me à janela. Fica daqui a 1/4 de légua, disse. Olha, é por detrás daquele morro. Nisto passava por baixo da janela um preto montado em uma mula, sobre cujas ancas saltavam 2 canastras. O meu amigo debruçou-se e perguntou ao negro: Tu, senhor, está em casa? Está sim, senhor, mas vai sair. O negro foi caminho e nós saímos da janela. É escravo de Pio? Escravo é o nome que se dá, mas Pio não tem escravos, tem amigos. Olham-no todos como se fora Deus. É que, em parte alguma, houve nunca mais brando e cordial tratamento a homens escravizados. Nenhum dos instrumentos de ignomínia que por aí se aplicam para corrigi-los existe na fazenda de Pio. Culpa capital ninguém comete entre os negros da fazenda. Alguma falta venial que haja. Pio aplica apenas uma repreensão tão cordial e tão amiga que acaba por fazer chorar o delinquente. Houve mais. Pio estabeleceu entre os seus escravos uma espécie de concurso que permite a um certo número libertar-se todos os anos. Acreditarás tu que lhes é indiferente viver livres ou escravos na fazenda, e que esse estímulo não decide nenhum deles, sendo que, por natural impulso, todos se portam dignos de elogios? O meu amigo continuou a desfiar as virtudes do fazendeiro. Meu espírito aprendia-se cada vez mais de que eu ia entrar em um romance. Finalmente, o meu amigo dispunha-se a contar-me a história do crime em cujo conhecimento devia eu entrar daí a poucas horas. Detive-o. Não disse-lhe, deixe-me saber de tudo por boca do próprio réu. Depois compararei com o que me contarás. É melhor. Julião é inocente. Inocente? Quase.
Minha curiosidade estava excitada ao último ponto. Os autos não me tinham tirado o gosto pelas novelas, e eu achava-me feliz por encontrar no meio da prosa judiciária de que andava cercado um assunto digno da pena de um escritor. Onde é a cadeia? Perguntei. É perto, respondeu-me, mas agora é quase noite. Melhor é que descanses, amanhã é tempo. Atendi a este conselho, entrou nova porção de café. Tomamo-lo entre recordações do passado, que muitas eram. Juntos vimos florescer as primeiras ilusões e juntos vimos dissiparem-se as últimas. Havia de que encher não uma, mas 100 noites. Aquela passou-se rápida, e mais ainda depois que a família toda veio tomar parte em nossa íntima confabulação. Por uma exceção, de que fui causa, a hora de recolher-me à meia-noite. Como é doce ter um amigo, dizia eu pensando no conde de Maistre, e retirando-me para o quarto que foi-me destinado. Capítulo 2. No dia seguinte, ainda vinha rompendo a manhã, já eu me achava de pé. Entrou no meu quarto um escravo com um grande copo de leite tirado minutos antes. Em poucos goles o devorei. Perguntei pelo amigo, disse-me o escravo que já se achava de pé. Mandei-o chamar. Será cedo para ir à cadeia? Perguntei, mal ouviu assomar a porta do quarto. Muito cedo, que pressa tamanha! É melhor aproveitarmos a manhã que está fresca e irmos dar um passeio. Passaremos pela fazenda de Pio. Não me desagradou a proposta. Acabei de vestir-me e saímos ambos. 2 mulas nos esperavam à cancela, espertas e desejosas de trotar. Montamos e partimos. 3 horas depois, já quando o sol dissipara as nuvens de neblina que cobriam os morros como grandes lençóis, estávamos de volta, tendo eu visto a bela casa e as esplêndidas plantações da fazenda do velho Pio. Foi este o assunto do almoço. Enfim, dado ao corpo o preciso descanso e alcançada a necessária licença, dirigi-me à cadeia para falar ao réu Julião. Sentado em uma sala onde a luz entrava escassamente, esperei que chegasse o misterioso delinquente. Não se demorou muito. No fim de um quarto de hora, estava diante de mim. 2 soldados ficaram à porta. Mandei sentar o preso e, antes de entrar em interrogatório, empreguei uns 5 minutos então examiná-lo. Era um homem trigueiro, de mediana estatura, magro, débil de forças físicas, mas com uma cabeça e um olhar indicativos de muita energia moral e alentado ânimo. Tinha um ar de inocência, mas não da inocência abatida e receosa. Parecia antes que se glorificava com a prisão e afrontava a justiça humana. Não com a impavidez do malfeitor, mas com daquele que confia na justiça divina. Passei a interrogá-lo, começando pela declaração de que eu ia para defendê-lo. Disse-lhe que nada ocultasse dos acontecimentos que o levaram à prisão, e ele, com uma rara placidez de ânimo, contou-me toda a história de seu crime. Julião fora um daqueles quem a alma caridosa de Pio dera sustento e trabalho. Suas boas qualidades, a gratidão, o amor, o respeito com que falava e adorava o protetor, não ficaram sem uma paga valiosa. Pio, no fim de certo tempo, deu a Julião um sítio que ficava pouco distante da fazenda, para lá fora morar Julião com uma filha menor, cuja mãe morrera em consequência dos acontecimentos que levaram Julião a recorrer à proteção do fazendeiro. Tinha a pequena 7 anos. Era, dizia Julião, a mulatinha mais formosa daquelas 10 léguas em redor. Elisa era o nome da pequena. Completava a trindade do culto de Julião, ao lado de Pio e da memória da mãe finada. Laborioso por necessidade e por gosto, Julião bem depressa viu frutificar o seu trabalho. Ainda assim, não descansava. Queria, quando morresse, deixar um pecúlio à filha.
Morrer sem deixá-la amparada era o sombrio receio que o perseguia. Podia acaso contar com a vida do fazendeiro esmorecer? Este tinha um filho, mais velho, de 3 anos que Elisa. Era um bom menino, educado sob a vigilância de seu pai, que desde os tenros anos inspirava-lhe aquele sentimento a que devia a sua imensa popularidade. Carlos e Elisa viviam quase sempre juntos, naquela comunhão da infância que não conhece desigualdades nem condições. Estimavam-me deveras, a ponto de sentirem profundamente quando foi necessário a Carlos ir cursar as primeiras aulas. Trouxe o tempo as divisões e anos depois, quando Carlos apeou à porta da fazenda com uma carta de bacharel na algibeira, uma esponja se passara sobre a vida anterior. Elisa, já mulher, podia avaliar os nobres esforços de seu pai e concentrara todos os afetos de sua alma no mais respeitoso amor filial. Carlos era homem, conhecia as condições da vida social e, desde os primeiros gestos, mostrou que abismo separava o filho do protetor da filha do protegido. O dia da volta de Carlos foi dia de festa na fazenda do velho Pio. Julião tomou parte na alegria geral com toda a gente, pobre e remediada dos arredores. E a alegria não foi menos pura em nenhum. Todos sentiam que a presença do filho do fazendeiro era felicidade comum. Passaram-se os dias. Pio não se animava a separar-se de seu filho, para quem este seguisse uma carreira política, administrativa ou judiciária. Entretanto, notava-lhe muitas diferenças em comparação com o rapaz que, anos antes de sair de casa. Nem ideias, nem sentimentos, nem hábitos eram os mesmos. Cuidou que fosse um resto de vida escolástica e esperou que a diferença da atmosfera voltava a respirar e o espetáculo da vida simples e chã da fazenda o reestabelecesse. O que o magoava, sobretudo, é que o filho bacharel não buscasse os livros, onde pudesse, procurando novos conhecimentos, entreter uma necessidade indispensável para o gênero de vida que ia encetar. Carlos não tinha mais que uma ocupação e uma distração, a caça. Levava dias e dias a recorrer o mato em busca de animais para matar, e nisso fazia consistir todos os cuidados, todos os pensamentos e todos os estudos. Ao meio-dia era certo vê-lo chegar ao sítio de Julião, e aí descansar um bocado, conversando sobranceiro com a filha do infatigável lavrador. Este chegava, trocava algumas palavras de respeitosa estima com o filho de Pio, oferecia-lhe parte do seu modesto jantar, que o moço não aceitava, e discorria, durante a refeição, sobre os objetos relativos à caça. Passavam as coisas assim, sem alteração de natureza alguma. Um dia, ao entrar em casa para jantar, Julião notou que a filha parecia triste. Reparou e viu-lhe os olhos velhos de lágrimas. Perguntou o que era. Elisa respondeu-lhe que doía a cabeça, mas durante o jantar, que foi silencioso, Julião observou que sua filha enxugava furtivamente algumas lágrimas. Nada disse, mas, terminado o jantar, chamou-a para junto de si e, com palavras brandas e amigas, exigiu-lhe que dissesse o que tinha. Depois de muita relutância, Elisa falou. Meu pai, o que eu tenho é simples. O senhor Carlos, em que comecei a notar mais amizade que ao princípio, declarou-me hoje que gostava de mim, que eu devia ser dele, que só ele me poderia dar tudo quanto eu desejasse, e que muitas outras coisas que eu nem pude ouvir. Tal foi o espanto com que ouvi as suas primeiras palavras. Declarei-lhe que não pensasse coisas tais. Insistiu. Repeli-o. Então, tomando um ar carrancudo, saiu-me dizendo: hás de ser minha. Julião estava atônito. Inquiriu sua filha sobre todas as particularidades da conversa referida. Não lhe restava dúvida acerca dos maus intentos de Carlos.
Mas como de um tão bom pai pudera sair tão mau filho? Perguntava ele. E esse próprio filho não era bom antes de ir para fora. Como exprobar-lhe a sua má ação? E poderia fazê-lo? Como evitar a ameaça? Fugir do lugar em que morava o pai não era mostrar-se ingrato? Todas essas reflexões passaram pelo espírito de Julião. Via o abismo a cuja borda estava e não sabia como escapar-lhe. Finalmente, depois de animar e tranquilizar sua filha, Julião saiu, de plano feito, na direção da fazenda em busca de Carlos. Este, rodeado por alguns escravos, fazia limpar várias vezes espingardas de caça. Julião, depois de cumprimentá-lo alegremente, disse que ele queria falar em particular. Carlos estremeceu, mas não podia deixar de ceder. Que queres, Julião? Disse depois de afastar-se um pouco do grupo. Julião respondeu: Senhor Carlos, venho pedir-lhe uma coisa por alma de sua mãe. Deixe minha filha sossegada. Mas que fiz eu? Titubeou Carlos. Oh, não negue, porque eu sei. Sabes o quê? Sei da sua conversa de hoje. Mas o que passou, passou. Fico sendo seu amigo, mas ainda, se me não perseguir a pobre filha que Deus me deu, promete? Carlos esteve calado alguns instantes depois. Basta, disse, confesso-te, Julião, que era uma loucura minha de que me arrependo. Vai tranquilo, respeitarei tua filha como se fosse morta. Julião, na sua alegria, quase beijou as mãos de Carlos. Correu à casa e referiu à sua filha a conversa que tivera com o filho de pai de todos. Elisa, não só por si, como por seu pai, estimou o pacífico desenlace. Tudo parecia ter voltado à primeira situação. As visitas de Carlos eram feitas nas horas em que Julião se achava em casa, e além disso, a presença de uma parenta velha, convidada por Julião, fazia tornar impossível nova tentativa de parte de Carlos. Uma tarde, 15 dias depois do incidente que narrei acima, voltava Julião da fazenda do velho Pinho. Era perto da noite. Julião caminhava vagarosamente, pensando no que lhe faltaria ainda para completar o pecúlio de sua filha. Nessas divagações, não reparou que anoitecera. Quando deu por si, ainda se achava umas boas braças distante de casa. Apressou o passo. Quando se achava mais perto, ouviu uns gritos sufocados. Deitou a correr e penetrou no terceiro, que circundava a casa. Todas as janelas estavam fechadas, mas os gritos continuavam cada vez mais angustiosos. Um vulto passou-lhe pela frente e dirigiu-se para os fundos. Julião quis segui-lo, mas os gritos eram muitos, e de sua filha. Com uma força difícil de crer, em corpo tão pouco robusto, conseguiu abrir uma das janelas. Saltou e eis o que viu. A parenta convidara a tomar conta de casa estava no chão, atada, amordaçada, exausta. Uma cadeira quebrada, outras em desordem. Minha filha! Exclamou ele, e atirou-se para o interior. Elisa debatia-se nos braços de Carlos, mas já sem forças, nem esperanças de obter misericórdia. No momento em que Julião entrava por uma porta, entrava por outra um indivíduo mal conceituado no lugar, e até conhecido por assalariado nato de todas as violências. Era o vulto que Julião vira no terreiro. E outros haviam ainda, que apareceram a um sinal dado pelo primeiro. Mal Julião entrou no lugar em que se dava o triste conflito da inocência com a perversidade. Julião teve tempo de arrancar Elisa dos braços de Carlos. Cego de raiva, travou de uma cadeira e ia atirar-lhe, quando os capangas, entrados a este tempo, o detiveram. Carlos voltara a si da surpresa que lhe causara a presença de Julião. Recobrando o sangue frio, cravou os olhos odientos no desventurado pai e lhe dissera com voz sumida: Hás de pagar-me. Depois, voltando-se para os ajudantes das suas façanhas, bradou: Amarre-me.
Em 5 minutos foi obedecido. Julião não podia lutar contra 5. Carlos e 4 capangas saíram. Ficou um de vigia. Uma chuva de lágrimas rebentou dos olhos de Elisa. Doía-lhe na alma ver seu pai atado daquele modo. Não era já o perigo a que escapara o que comovia. Era não abraçar seu pai livre e feliz. E por que estaria atado? Quem intentava Carlos fazer? Matá-lo? Estas lúgubres e atentadoras ideias passaram rapidamente pela cabeça de Elisa. Entre lágrimas, comunicou-as Julião. Este calmo frio impávido tranquilizou o espírito de sua filha, dizendo-lhe que Carlos podia ser tudo, menos um assassino. Seguiram-se alguns minutos de angustiosa espera. Julião olhava para a filha e parecia refletir. Depois, de algum modo, disse: Elisa, tens realmente a tua desonra por uma grande desgraça? Oh, meu pai, exclamou ela. Responde, se te faltasse a pureza que recebeste do céu, considerar-te-ias a mais infeliz de todas as mulheres? Sim, sim, meu pai. Julião calou-se. Elisa chorou ainda. Depois voltou-se para a sentinela deixada por Carlos e quis implorar-lhe misericórdia. Foi atalhada por Julião. Não peças nada, disse este. Só há um protetor para os infelizes. É Deus. Há outro depois dele, mas esse está longe. O Pai de todos, que filho te deu, Senhor. Elisa voltou para junto de seu pai. Chega-te mais perto, disse este. Elisa obedeceu. Julião tinha os braços atados, mas podia mover ainda que pouco as mãos. Procurou afagar Elisa, tocando-lhe as faces e beijando-lhe a cabeça. Ela inclinou-se e escondeu o rosto no peito de seu pai. A sentinela não dava fé do que se passava. Depois de alguns minutos do abraço de Elisa e Julião, ouviu-se um grito agudíssimo. A sentinela correu os dois. Elisa caíra completamente banhada em sangue. Julião tinha procurado, a custo, apoderar-se de uma faca de caça deixada por Carlos sobre uma cadeira. Apenas o conseguiu. Cravou-a no peito de Elisa. Quando o sentinela correu para ele, não teve tempo de evitar o segundo golpe com que Julião tornou mais profunda e mortal a primeira ferida. Elisa rolou no chão nas últimas convulsões. Assassino! Clamou a sentinela. Salvador! Salvei minha filha da desonra. Meu pai! Murmurava a pequena pobre expirando. Julião, voltando-se para o cadáver, disse, derramando 2 lágrimas, 2 só, mas 2 lavas rebentadas do vulcão de sua alma. Dize a Deus, minha filha, que te mandei mais cedo para junto dele para salvar-te da desonra. Depois fechou os olhos e esperou. Não tardou que entrasse Carlos, acompanhado de uma autoridade policial e vários soldados. Saindo da casa de Julião, teve a ideia danada de ir declarar à autoridade que o velho lavrador tentara contra a vida dele, razão por que teve de lutar ou conseguira deixá-lo amarrado. A surpresa de Carlos e dos policiais foi grande. Não cuidavam encontrar o espetáculo que os seus olhos se ofereceu. Julião foi preso. Não negou o crime. Somente reservou-se para contar as circunstâncias dele na ocasião competente. A velha parenta foi desatada, desamordaçada e conduzida à fazenda de Pio. Julião, depois de contar-me toda a história cujo resumo acabo de fazer, perguntou-me: Diga, senhor doutor, pode ser meu advogado? Não sou criminoso? Serei seu advogado. Descanse, estou certo de que os juízes reconhecerão as circunstâncias atenuantes do delito. Oh, não é isso que me aterroriza. Seja eu ou não condenada pelos homens, é coisa que nada monta para mim. Se os juízes não forem pais, não me compreenderão. E então é natural que sigam os ditames da lei. Não matarás, e dos mandamentos eu bem sei. Não quis magoar a alma do pobre pai, continuando daquele diálogo.
Despedi-me dele e disse que voltaria depois. Saí da cadeia alvoroçado. Não era romance, era tragédia, o que acabara de ouvir. No caminho, as ideias se me clarearam. Meu espírito voltou-se 23 séculos atrás, e pude ver no seio da sociedade romana um caso idêntico ao que se dava na vila D. Todos conhecem a lúgubre tragédia de Virgínius. Tito Livio, Diodoro de Sicília e outros antigos falam dela circunstanciadamente. Foi essa tragédia a precursora da queda dos decênviros. Um destes, Apio Cláudio, apaixonou-se por Virgínia, filha de Virgínius. Como fosse impossível de tomá-la por simples simpatia, determinou o decênviro empregar um meio violento. O meio foi escravizá-la. Peitou uma sicofanta que apresentou-se aos tribunais reclamando a entrega de Virgínia, sua escrava. O desventurado pai, não conseguindo comover nem por seus rogos, nem por suas ameaças, travou de uma faca de açougue e cravou-a no peito de Virgínia. Pouco depois, caíam os decênviros e restabelecia-se o consulado. No caso de Julião, não havia decênviros para abater, nem cônsules para levantar, mas havia a moral ultrajada e a malvadez triunfante. Infelizmente, então, ainda longe esta da geral repulsão, aquela do respeito universal. Capítulo 3. Fazendo todas essas reflexões, encaminhava-me eu para a casa do meu amigo em que estava hospedado. Ocorreu uma ideia, a de ir à fazenda de Pio, autor do bilhete que me chamara da corte e com quem eu podia saber muita coisa. Não insisto em observar a circunstância de ser o velho fazendeiro quem me interessava pelo réu e pagava as despesas da defesa nos tribunais. Já o leitor terá feito essa observação realmente honrosa para aquele Deus da terra. O sol, apesar da estação, queimava suficientemente o viandante. Ir a pé à fazenda, quando podia ir a cavalo, era ganhar fadiga e perder tempo sem proveito. Fui à casa e mandei aprontar o cavalo. O meu hóspede não estava em casa. Não quis esperá-lo e, sem mais companhia, dirigi-me à fazenda. Pio estava em casa. Mandei-lhe dizer que uma pessoa da corte desejava falar-lhe. Fui recebido incontinenti. Achei o velho fazendeiro em conversa com o velho padre. Pareciam tanto o secular como o eclesiástico, dois verdadeiros soldados do evangelho, combinando-se para a mais extensa prática do bem. Tinham ambos a cabeça branca, o olhar sereno, a postura grave e o gesto despretensioso transluzia-lhe nos olhos a bondade do coração. Levantaram-se quando apareci e vieram cumprimentar-me. O fazendeiro era quem chamava mais a minha atenção, pelo que ouvira dizer dele ao meu amigo e ao pai de Elisa. Pude observá-lo durante alguns minutos. Era impossível ver aquele homem e não adivinhar o que ele era. Com uma palavra branda e insinuante, disse-me que diante do capelão não tinha segredos e que eu dissesse o que tinha para dizer. E começou por perguntar quem era eu. Disse-lhe, mostrei-lhe o bilhete, declarando que sabia ser dele razão por que me procurava. Depois de algum silêncio, disse-me: Já falou com Julião? Já. Conhece então toda a história? Sei do que ele contou. O que ele contou é o que passou. Foi uma triste história que me envelheceu ainda mais em poucos dias. Reservou-me o céu aquela tortura para o último quartel da vida. Soube o que fez. É sofrendo que se aprende. Foi melhor. Se meu filho havia de esperar que eu morresse para praticar atos tais com impunidade, foi bom que o fizesse antes, seguindo-se assim ao delito o castigo que mereceu. A palavra castigo impressionou-me. Não me pude ter e disse-lhe: Fala em castigo, pois castigou seu filho? Pois então, quem é o autor da morte de Elisa? Oh, isso não, disse eu. Não foi autor, foi causa. Mas quem foi o autor da violência à pobre pequena? Foi de certo meu filho. Mas esse castigo...
Descanse, disse o velho, adivinhando a minha indiscreta inquietação. Carlos recebeu um castigo honroso, ou, por outra, sofre como castigo aquilo que devia receber como honra. Eu o conheço. Os cômodos da vida que teve, a carta que alcançou pelo estudo e certa dose de vaidade que todos nós recebemos do berço, o berço lhe deu a ele em grande dose. Tudo isso é que o castiga nesse momento, porque tudo foi desfeito pelo gênero de vida que lhe fiz adotar. Carlos agora é soldado. Soldado, exclamei eu. É verdade. Objetou-me que era doutor. Disse-lhe que devia lembrar-se de que o era quando penetrou na casa de Julião. A muito pedido, mandei-o para o sul, com promessa jurada e avisos particulares e reiterados de que mal chegasse ali, assentasse praça em um batalhão na linha. Não é um castigo honroso? Sirva a sua pátria e guarde a fazenda e a honra dos seus concidadãos. É o melhor meio de aprender a guardar a honra própria. Continuamos em nossa conversa durante 2 horas quase. O velho fazendeiro mostrava-se magoadíssimo sempre que volvíamos a falar do caso de Julião. Depois que lhe declarei que tomava conta da causa em defesa do réu, instou comigo, para que nada poupasse a fim de alcançar a diminuição da pena de Julião. Se for preciso, dizia ele, apreciar com as considerações devidas o ato de meu filho, não se acanhe. Esqueça-se de mim, porque eu também me esqueço do meu filho. Cumprimentei aquela virtude romana, despedi-me do padre e saí depois de prometer tudo o que foi pedido. Capítulo 4. Então falaste a Julião? Perguntou o meu amigo quando me viu entrar em casa. Falei e falei também ao pai de todos. Que história, meu amigo, parece um sonho. Não te disse? E defendes o réu? Com toda certeza. Fui jantar e passei o resto da tarde conversando acerca do ato de Julião e das virtudes do fazendeiro. Poucos dias depois, instalou-se o júri onde tinha de comparecer Julião. De todas as causas, era aquela a que mais medo me fazia. Não que eu duvidasse das atenuantes do crime, mas porque receava não estar na altura da causa. Toda a noite da véspera, para mim, na verdade, insônia. Enfim, raiou o dia, marcado para o julgamento de Julião. Levantei-me, comi pouco e distraído, e vesti-me. Entrou-me no quarto o meu amigo. Lá te vou ouvir, disse-me ele abraçando. Confessei-lhe os meus receios, mas ele, para animar-me, entreteceu uma grinalda de elogios que eu mal pude ouvir no meio das minhas preocupações. Saímos. Dispenso os leitores a narração do que se passou no júri. O crime foi provado pelo depoimento das testemunhas, nem Julião o negou nunca. Mas, apesar de tudo, da confissão e da prova testemunhal, auditório, jurados, juiz e promotor, todos tinham pregados no réu olhos de simpatia, admiração e compaixão. A acusação limitou-se a referir o depoimento das testemunhas e, quando terminado seu discurso, teve de pedir a pena para o réu. O promotor mostrava-se envergonhado de estar trêmulo e comovido. Tocou-me a vez de falar. Não sei o que disse. Sei que as mais ruidosas provas de adesão surgiram no meio do silêncio geral. Quando terminei, 2 homens invadiram a sala e abraçaram-me comovidos, o fazendeiro e o meu amigo. Julião foi condenado a 10 anos de prisão. Os jurados tinham ouvido a lei e igualmente talvez o coração. Capítulo 5. No momento em que descrevo essas páginas, Julião, tendo já cumprido a sentença, vive na fazenda de Pio. Pio não quis que ele voltasse ao lugar em que se dera a catástrofe, e fá-lo residir ao pé de si. O fazendeiro tinha feito recolher as cinzas de Elisa em uma urna, ao pé da qual vão ambos orar todas as semanas. Aqueles 2 pais, que assistiram ao funeral das suas esperanças, acham-se ligados intimamente pelos laços do infortúnio. Na fazenda fala-se sempre de Elisa, mas nunca de Carlos. Pio é o primeiro a não magoar o coração de Julião com a lembrança daquele que o levou a matar sua filha. Quanto a Carlos, vai resgatando como pode o crime com que atentou contra a honra de uma donzela
e contra a felicidade de dois pais. Bom, então, como eu havia dito, o conto é bastante extenso. Então, com essa primeira leitura, a gente já pode perceber o porquê desse título, né, o Virgínios, e o que esse conto vem a trazer para a gente como reflexão. Então, agora eu vou apresentar os slides para a gente guiar um pouquinho mais a nossa reflexão e não perder muito a noção do tempo. Então, segundo dia do nosso mini curso, o conto Virgínios, publicado no Jornal das Famílias em 1864, depois recolhido na seção de contos avulsos da obra completa do escritor, trata de um caso de violência, escravidão e de certa resistência. Como subtítulo, narrativa de um advogado, inicia-se com o recebimento de um bilhete pelo narrador, um advogado. Bom, então, isso que eu vou apresentar para vocês agora é parte de um pequeno estudo que eu realizei e que foi publicado um artigo, para quem tiver interesse em ler depois na íntegra. O nome do artigo é Escravidão, Resistência e Violência no conto Virgínios de Machado de Assis. Então, Roncari, 2006, ressalta de forma breve que o conto Virgínios é um exemplo dos contos publicados pelo escritor no período. Então, Roncari afirma, é armado desse modo, com intenso realismo, mas depois se desenvolve como romance. Para reparar a ordem ameaçada no desenvolvimento do conto, os crimes são punidos, os maus castigados e os bons compensados, na justa medida do que cabia a cada um. Então, o conto começa, né, com muito realismo. A gente acaba até por alguns momentos pensando que ele vai terminar de outra forma, mas no final ele já está mais para um romance, em que são punidos os culpados, porém os bons também são castigados. E no final acabam todos sendo compensados de alguma forma. Então, na narrativa, o homem da vila, que conversa com o advogado, explica quem é o pai de todos e o porquê desse nome. Então, como a gente já viu no conto, né, quem é o pai de todos? É um fazendeiro dessas paragens, o velho Pio. O povo dá-lhe o nome pai de todos porque o velho Pio ou é na verdade. Então, quem ele é? Ele é o pai de todos. Ele tenta, de alguma forma, como o conto mesmo diz, compensar aquilo que a justiça não pode, como ele é como um justiceiro divino, né? Um justiceiro de Deus. Então, ele tenta fazer justiça divina, não a justiça que está a favor dos homens, apenas a favor da justiça. Então, depois dessa passagem, nos encontramos com a escravidão, né? Esse conto deixa bem claro a questão da escravidão, que ainda era regente no ano em que se passou a história. Na fazenda onde estavam, viram um negro passar de mula e o interrogam sobre o seu senhor. Se estava ele em casa, era esse negro um escravo de Pio, mas ele não tratava seus escravos como escravos. Então, como a gente viu lá no conto, né, escravo é o nome que se dá, mas Pio não tem escravos, tem amigos. Olham-no todos como se fora um deus. É que, em parte alguma, nunca houve mais brando e cordial tratamento a homens escravizados. Então, o Pio, esse pai de todos, ele é também, a gente pode dizer, pai até dos escravos, porque ele possui os escravos, porém não o tratam com tamanha violência, não tratam com punição, com castigos, né, como a gente viu ontem, por exemplo, com os trechos da obra de Brás Cubas, e também na crônica, que a gente leu juntos. Então, os escravos de Pio são como uma família e nem sequer desejam a liberdade. Ou seja, esses escravos, eles estão vivendo tão bem na fazenda, são tão bem tratados que eles nem desejam a liberdade. Na fazenda, vivem todos em harmonia. A falta de conflitos entre os escravos dava esse ar de total harmonia na fazenda, o que mais tarde poderia ser afetado pelo acontecimento principal da narrativa. O período contribui para tal fato acontecesse e da forma que aconteceu, gerando bastante conflito entre as personagens. A sociedade do século XIX, nos contos machadianos, possui uma grande representação quanto aos costumes da sua época.
Há ações que acontecem de determinada forma porque não poderia ser diferente naquela sociedade. Então, aqui a gente pode recordar do conto, o caso da vara, que nós veremos amanhã, em que Damião, em completo estado de formação moral, encontra-se em um dilema, mas age de forma a beneficiar-se da situação. Então, por que se deu esses fatos no conto? Por conta dos costumes da época. Essa questão da desonra da moça era uma coisa muito marcante nessa época. Então, o pai, Julião, preferiu que a filha morresse do que conviver com essa desonra que ela mesma havia afirmado que a lhe faria muito infeliz. Então, esse aqui eu vou deixar para amanhã, porque como vamos ver o conto amanhã, não faz sentido a gente falar sobre isso hoje, até porque a leitura do conto já foi bastante longa. Então, essa escolha que encontrar-se em uma situação de difícil decisão, mas que age conforme manda a sociedade brasileira do século XIX, também será bastante decisiva nas ações da narrativa. O segundo reinado, período no qual viveu Machado de Assis, foi marcado pelos embates quanto ao fim da escravidão. Nessa época, foram promulgadas 3 leis de combate à escravidão, e são elas: Eusébio de Queiroz, em 1850, a Lei do Ventre Livre, em 1871, e a Lei dos Sexagenários, em 1885. Então, Machado de Assis foi um escritor que acompanhou as mudanças e transformações da sociedade, analisando-as sob uma perspectiva crítica e, sobretudo, de forma irônica. O escritor mostra em suas obras que, mesmo após o surgimento dessas leis, ainda haviam muitos problemas de desordem e desigualdade social para com os escravos. Bom, isso a gente também sabe, né? Que mesmo depois dessas 3 leis terem saído, não foi bem assim, né? A lei não foi tão bem cumprida à risca. Porque mesmo tendo essas leis, muitos escravos ainda sofriam, mesmo que eles fossem amparados por essa lei. Então, o Machado, nos seus contos, chama bastante atenção para isso. Então, entre adotar um sistema liberal europeu e deixar o sistema escravocrata, havia ainda um longo caminho. A tal fato não passou despercebido pelos autores dessa época. Então, entre esses autores, também Machado, como bem mostra Roberto Schwartz no livro Ao Vencedor as Batatas, de 2003. Então, Schwartz cita: o sistema de ambiguidades, assim ligadas ao uso local do ideário burguês, uma das chaves do romance russo, pode ser comparado àquele que descrevemos para o Brasil. São evidentes as razões sociais da semelhança. Também na Rússia, a modernização se perdia na imensidão do território e da inércia social. Entrava em choque com a instituição servil e com seus restos, sem prejuízo de dar a outros um critério para medir o desvario do progressismo e do individualismo que o Ocidente impunha e impõe ao mundo. Na exacerbação deste confronto, em que o progresso é uma desgraça e o atraso uma vergonha, está uma das raízes profundas da literatura russa. Sem forçar em demasia uma comparação desigual, há em Machado, pelas razões que sumariamente procurei apontar, um veio semelhante a algo de Gogol, Dostoiévski, Goncharov e Tchekov, e de outros, talvez, que não conheço. Então, esses aqui são todos escritores da literatura russa. Em suma, a propriedade, desqualificação do pensamento entre nós, que tão amargamente sentíamos e que ainda hoje asfixia o estudioso no nosso século XIX, era uma ponta, um ponto nevrálgico por onde passa e se revela a história mundial. Então, de certa forma, Machado importou um pouquinho dessas questões do romance russo, que, como esses autores aqui, eles denunciavam muito as questões sociais, as questões morais de seus países, e foi mais ou menos na mesma época em que Machado escrevia, né? Acho que talvez um pouco antes, se eu não estou enganada,
Então, Machado, de certa forma, acabou importando um pouquinho dessas chaves, vamos dizer assim, do romance russo. Não dá para comparar, como Schwartz bem firma, mas há algo de semelhante. Então, na citação acima, é possível notar que Schwartz, ao comparar o contexto russo com o brasileiro, não só demonstra a discrepância existente na assimilação das ideias burguesas em ambos os países, como também salienta o caráter universal da obra de Machado de Assis, com a aproximação da mesma com obras de autor e outros escritores. No sistema escravocrata, apesar de ter sido explorado, o negro conseguiu, por vários meios, resistir ao cativeiro, dentre os quais podem ser incluídos o suicídio, o assassinato, a formação dos quilombos e as insurreições. No conto Virgínios, o caminho escolhido, ou nem tão escolhido, foi o assassinato, mas que não se deu por conta da escravidão, mas sim depois de um ato de violência sofrido por uma jovem. Então, aqui, nesse conto, a violência está mais para combater os atos escravocratas do que mesmo pela escravidão. Por quê? Apesar de Elisa não ser escrava, Carlos era filho do senhor feudal da época ali, o Padre Pio. Então, para ele estava acima dela. Então, por esse motivo, ele, vamos dizer assim, se deu no direito de fazer o que fez, o que acabou levando a jovem a pagar com a sua vida. Então, no conto, como já ressaltamos, há um narrador que não é identificado, e este se relaciona com duas personagens muito importantes no conto. São elas Pio, o pai de todos, e Julião. Apesar das diferenças raciais e sociais existentes entre eles, um branco e outro negro, sendo que o negro era empregado de Pio, a relação entre os dois é bastante amigável, fato que comprova pela convivência na infância entre seus filhos, Carlos e Elisa. Então, isso também é outro fato bastante marcante no conto. Carlos e Elisa conviveram a infância toda juntos, né? Como se a indiferença da relação dos dois, entre um branco e um negro, eles eram duas crianças, como se essa diferença nada afetasse na relação dos dois. Então, esse narrador do conto, ele não é identificado, ele também não identifica o nome, né? Quando tem aquelas três asterísticos na narrativa, ele não identifica o nome da vila e nem o nome do lugar para onde ele vai. Isso, para a gente, parece até que foi uma coisa, né, que realmente aconteceu, tanto que o narrador nem coloca um nome fictício, por exemplo, para identificar essa vila. Ele poderia ter inventado qualquer nome para colocar ali, mas ele prefere usar simplesmente aqueles três asterísticos para deixar como um lugar que não tem um nome. Então, lembrando da forma como Pio tratava seus escravos, podemos afirmar que Julião, homem negro, é um trabalhador livre e não um escravo, sendo que possui propriedade própria em um terreno fora da fazenda de Pio. Então, ele não era um escravo, ele era um trabalhador livre, mas como a gente viu ontem, né, bem falado isso, que dependia de Pio para trabalhar, para ganhar o seu sustento. Então, Natasha Machado Creche, 2010, pondera que a narrativa machadiana não mostra Julião como homem livre, mas sim como um agregado de Pio. Essa questão do agregado causa ainda mais dependência do que o trabalhador livre. Então, Julião fora um daqueles a quem a alma caridosa de Pio dera sustento e trabalho. Suas boas qualidades, a gratidão, o amor, o respeito com que falava e adorava o protetor não ficaram sem uma paga valiosa. Pio, no fim de certo tempo, deu a Julião um sítio, que ficava pouco distante da fazenda. Para lá fora morar Julião com uma filha menor, cuja mãe morrera em consequência dos acontecimentos que levaram Julião a recorrer à proteção do fazendeiro. Então, o que a gente pode supor, né, que a mãe de Elisa, a esposa de Julião, morreu talvez
ela se matou por estar sofrendo muito com a violência, as questões que envolvem os escravos, ou mesmo sofreu um castigo muito grande a que fez perder a vida, né? Porque é consequência dos acontecimentos que levaram Julião a recorrer à proteção do fazendeiro. Então, por esse motivo, Julião então recorreu ao fazendeiro, ao pai de todos, Pio, para que protegesse ele e a sua filha. Então, na narrativa, as personagens que mais representam a violência e a resistência são os filhos de Pio e Julião, Carlos e Elisa, respectivamente, né? Um, a violência e outro, a resistência. Carlos passa um bom tempo fora da fazenda. Quando volta, começa a assediar a jovem. Um dia, o moço aproveita-se da ausência de Julião e, acompanhado de alguns capangas, invade a casa de Elisa e a estupra. Esse momento do conto apresenta a imagem da ideologia patriarcal da qual a mulher negra era vista como um objeto para a satisfação do desejo sexual. Então, aqui é o trecho do conto, né, que a gente já viu, em que acontece o ato do estupro. O Julião está vindo para a casa dele, já à noite, e ele tinha deixado aquela senhora lá, uma parenta velha da família, ele já tinha essa desconfiança, né, de que aconteceria alguma coisa. Ao mesmo tempo em que ele confiou na palavra de Carlos, ele também desconfiava. Então, ele havia deixado essa senhora, essa parenta velha lá, para proteger Elisa, para que caso Carlos voltasse. Mas Carlos, né, bastante covarde, por sinal, levou seus capangas, o que amordaçaram essa mulher, e o que ficou protegendo, de certa forma, a casa para que ele cometesse essa violência com Elisa. Então, sobre a condição de Elisa, Creche 2010 ressalta que Elisa não tem direito à ação, não tem direito de expor suas ideias na trama, uma vez que praticamente não lhe é dada a palavra. Não pode ser mulher sem ser assediada pelo filho do patrão, nem ter o direito de viver se essa vida não for honrosa. Elisa é uma mulher marionete do mundo, no mundo de homens, muda, estática e passiva. Então, a creche aqui, a crítica que a gente falou agora há pouco, ela vê Elisa, né, como uma mulher muda, estática e passiva. Porque lhe foi tirado 2 direitos. O primeiro direito, né, de negar a Carlos que cometesse tal ato. Por quê? Porque ela foi violentada, ela não teve como se defender. Ele estava com outros 4 capangas lá, então nem essa outra mulher que ficava na casa para protegê-la pôde fazer nada. E o segundo direito que lhe foi tirado foi o direito de viver, já que essa vida, né, se não fosse honrosa, ela não teria direito a viver. Então, Elisa é a maior vítima da narrativa. Tanto que o título, né, é Virgínios, por conta do que aconteceu lá na época romana, que é uma história bastante parecida com a história de Elisa, em que a personagem morre para não viver uma vida desonrada. Então, Elisa é a maior vítima da narrativa, pagou com sua vida a violência sexual que ela mesma sofreu. A desonra, consequência da violência sofrida, gerou uma violência ainda maior. Ou seja, ela perdeu a vida, né? Ela já sofreu a violência do estupro e depois ainda sofreu o assassinato. Aqui, escravidão, violência e resistência se juntam mais uma vez. A menina era escrava, fato que levou Carlos a abusar-se dela, mesmo, né, ela era filha do Julião, que já não era mais um escravo, mas também ela não deixava de ser uma subordinada de Carlos, que era filho do patrão, vamos dizer assim, do pai dela. Então, o fato que levou Carlos a abusar-se dela, a violência que gerou violência, não deu lugar à resistência em nenhum dos 2 momentos, nem quando foi para sofrer o estupro, nem quando foi para salvar a sua vida. Ou seja, Elisa não conseguiu, não pôde, por algum motivo maior,
resistir, né, partilhar dessa resistência em nenhum dos dois momentos, nem quando sofreu o estupro, nem quando podia ter salvado a sua vida. Então, ela preferiu morrer, né, ela afirmou ao pai, como eu disse, talvez por um costume muito forte da época, né, que era uma coisa muito feia, uma coisa suja, vamos dizer assim, a mulher viver depois de ter sido desonrada, ainda mais com um ato tão violento como o estupro. Então, a narrativa segue-se com a prisão de Julião e o seu julgamento. O advogado aceitou defender o réu, deu-se o dia do julgamento e Julião foi condenado a 10 anos de prisão. No final do conto, aparece algo importante. A narrativa foi escrita depois de mais de 10 anos do ocorrido, uma vez que Julião já cumpriu sua pena. No momento em que escrevo essas páginas, Julião, tendo já cumprido a sentença, vive na fazenda de Pio. Pio não quis que ele voltasse ao lugar em que se dera a catástrofe, e fá-lo residir ao pé de si. O velho fazendeiro tinha feito recolher as cinzas de Elisa em uma urna, ao pé da qual vão ambos orar todas as semanas. Então, a narrativa, a gente percebe só lá no fim que ela foi escrita depois de mais de 10 anos do acontecimento. Porque se ele conta toda a história e depois ele fala que o Julião já tinha então cumprido a sua sentença. Então esse acontecimento pode ser que tenha ficado muito marcado nesse advogado e por esse motivo, mesmo depois de tanto tempo, ele resolveu escrever. Então, no conto, Elisa não é nem a personagem principal, mas a responsável por fazer a história tão forte a ponto de ser narrada. A sua morte foi o que desencadeou todo o resto da história. A prisão de Julião, sua condenação e a vinda do advogado para a vila onde tudo ocorreu. Então, para a nossa análise, a personagem mais importante passa a ser Elisa. Por quê? Ela foi a vítima da violência por consequência da sua sociedade social e depois pela condição da mulher naquela sociedade patriarcal do século XIX. E ainda uma mulher que é uma mulher escrava ou filha de escravos. Então aqui a gente pode ver também, como eu já havia dito, as 3 leis, né, que foram promulgadas para proteger os escravos, mas aqui também a gente vê como elas não foram cumpridas à risca. Por quê? Elisa já era maior de idade, era uma mulher, né? Então acreditamos que ela já era maior de idade. Então ela já poderia deixar de ser uma escrava pela lei, mas o que acontece é que Carlos ainda a vê como uma escrava, né? Esse escravo, ou a questão do escravo nunca saiu dela, e esse fato é o que leva ele a cometer tal ato violento. Então, França, 2010, ao traçar uma relação do conto com a psicanálise, lembra de que Sérgio Paulo Rouanet, ao analisar o episódio do escravo Prudêncio e as humilhações às quais Brás Cubas submete Eugênia, fazem igualmente uma leitura na qual se vê, além da relação com a psicanálise, o nosso mesmo cuidado em notar na obra de Machado o diálogo entre o universal e o local. Então, aqui ele está falando daquilo que a gente viu ontem, aquelas passagens em que Brás Cubas, ainda criança, né, humilha, violenta e escraviza Prudêncio e Eugênia. Eugênia era a mãe do menino Prudêncio. E a questão, né, que Machado expõe muito bem nesse conto entre o universal e o local. Para exemplificar a exposição do crítico, destaca-se o trecho. Achas que o episódio do moleque Prudêncio se vingando em um escravo das pancadas recebidas é um traço da natureza humana? Engano, amigo leitor. Estás generalizando para o homem em geral um comportamento condicionado por estruturas particularíssimas de opressão. Lê Marx e não sejas racionário. Afirmas que, humilhando Eugênia, Brás está se comportando unicamente como representante de uma classe? Tolice, leitor ignário.
estás esquecendo dados universais da psicologia humana, como a ambivalência, amor-ódio e a existência da pulsão de morte. Lê Freud e não sejas reducionista. Então, aqui Rouanet chama atenção para dizer que esses atos violentos, né, com que Brás se coloca na narrativa, não é apenas, né, um traço da natureza humana. Ou seja, ele é uma pessoa, ele está se tornando uma criança, na verdade, que a gente lembra daquele trecho que vimos ontem, que ele tinha apenas 6 anos de idade. Então, o que acontece? Ele chama a nossa atenção, né, Rouanet, para a gente ler Marx e ler Freud. Para quê? Para entender um pouco mais dessa questão dessa psicologia humana, né, o porquê desse menino tão criança agir com tamanha violência. Então, é a questão mesmo da ambivalência do amor e do ódio. Então, ele sentia ódio desses escravos. Não por ser um traço da natureza humana, mas por ele estar crescendo, estar se tornando uma criança, né, se tornar um adulto completamente com uma psicologia moral afetada por essas questões que ele está vendo ali no seu dia a dia, na sua convivência. Então, já para encerrar, escravidão, resistência e violência caminham juntas ao fim trágico da história, que ganha um título a partir da história passada há mais de 24 séculos atrás na sociedade romana. O caso de Virgínius, como bem lembra o narrador. Não era romance, era tragédia o que eu acabava de ouvir. No caminho, as ideias se me clarearam. Meu espírito voltou-se 23 séculos atrás e pude ver no seio da lúgubre tragédia de Virgínius. Tito Livio, Diodoro de Sicília e outros antigos falam dela circunstanciadamente. Foi essa tragédia a precursora da queda dos decênviros. Um destes, Apio Cláudio, apaixonou-se por Virgínia, filha de Virgínius. Como fosse impossível de tomá-la por simples simpatia, determinou o decênviro a empregar um meio violento. O meio foi escravizá-la. Feitou uma sicofanta que apresentou-se aos tribunais reclamando a entrega de Virgínia, sua escrava. O desventurado pai, não conseguindo comover nem por seus rogos, nem por suas ameaças, travou de uma faca de açougue e cravou-a no peito de Virgínia. Então, a gente vê que o título, né, talvez quando a gente começa a ler, eu mesma, as primeiras leituras que fiz desse conto, por que desse título, Virgínius? Né, eu nem na hora assim, nem me veio à cabeça essa história da sociedade romana. Então, só lá no final é que ele vem dizer para a gente o porquê desse título. Esse advogado, né, devia ter certo conhecimento dessas questões de sociedade romana. Então, assim que ele ficou sabendo do caso, do crime que aconteceu, logo veio à sua cabeça a história de Virgínius, que assim como Julião mata a filha com a faca cravejada no peito, por não aceitar, por não querer ou não poder, né, deixar que a filha viva em desonra naquela sociedade. Então a gente vê que 23, né, 24, 23 séculos depois, a história se repete, a sociedade continua, vamos dizer assim, a mesma, né, porque aconteceu o mesmo crime, a mesma história, tanto tempo depois, quase que pelo mesmo motivo. Então é esse o motivo que leva o conto a ter esse título, Virgínius. E aqui está toda a referência bibliográfica, que ontem, por um erro meu, eu esqueci de colocar naqueles slides. Então, aqui está toda a referência que foi usada para preparar esse material. Bom, então a exposição que eu tinha para fazer para vocês é essa. Como eu disse, não haveria tempo e seria extremamente cansativo se a gente falasse dos dois contos, né, Virgínius e Mariana.
E também não seria interessante, eu acredito, né, pela experiência que tenho assim trabalhando com literatura, não seria interessante eu passar apenas esses conceitos dos slides para vocês sem ter feito a leitura do conto. Porque com essa primeira leitura, eu acredito que vocês já tenham conseguido perceber bastante coisa, né? O modo como o Machado escreve, essa ironia que ele usa, mas ao mesmo tempo, no começo do conto, bastante realidade, né? Parece mesmo uma narração de um crime ali, um crime que parece ter realmente acontecido, como eu disse, quando ele usa aqueles 3 asterísticos para nem dizer o nome do lugar onde aconteceu, deixa ainda ele com uma coisa ainda mais real. Então, eu espero que tenha sido útil de alguma forma. E se alguém quiser fazer algum comentário, falar alguma coisa, pode abrir o microfone ou pode colocar ali no chat. E também, se alguém quiser o material, pode me escrever depois que eu envio por e-mail. Bom, então se ninguém quiser falar nada, a gente pode encerrar por aqui. E amanhã voltamos para falar sobre o conto Pai contra Mãe e o caso da vara. Vamos falar mais sobre um e um pouquinho menos sobre o outro também, para não acabar ficando uma coisa muito cansativa. A gente, quando vai preparar alguma coisa, acaba se empolgando e colocando mais do que deveria no corpus do mini curso, né? O tempo passa muito rápido, a gente está falando de alguma coisa que a gente gosta, de coisas interessantes, então eu acabei diminuindo um pouquinho para não cansar muito. Eu que agradeço, muito obrigada pela presença, pela atenção, pelo tempo de vocês aqui hoje novamente. Então, voltamos amanhã. Obrigada.